porque somos responsáveis pelo pecado pessoal, social e corporativo. Parte 1. Existe uma grande falta de compreensão no que diz respeito às nossas responsabilidades em diversas áreas da nossa vida, tanto pessoal como social e até corporativa. Somos responsáveis pelas nossas próprias ações ou pela falta delas, por nosso consentimento ou quando mantemos silêncio, de como nos relacionamos com os outros ou pela ausência do mesmo, e também por nossa associação e união com os outros. No estudo que vamos apresentar, que é a primeira parte de 2 estudos, vamos analisar a partir de assim diz o Senhor e escrito está, o que Deus tem feito para que o seu povo entenda qual é a sua responsabilidade hoje. Vamos começar pela responsabilidade pessoal. Isto diz respeito a nós, como indivíduos, referente à nossa responsabilidade pelos nossos próprios pecados e erros cometidos, sem envolver o de qualquer outra pessoa. Isto está claramente revelado nas Escrituras. Por isso, vamos à segunda carta aos Coríntios, capítulo 5 e versículo 10, que nos diz o seguinte: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Temos mais 2 textos que leremos a seguir. Apocalipse, capítulo 20 e versículo 12. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Eclesiastes, capítulo 12 e nos versículos 13 e 14. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Contudo, apesar da clareza destes textos que acabamos de ler, muitos desejam fugir das suas responsabilidades pessoais pela transgressão da lei divina e pelos pecados que cometeram, utilizando uma série de justificativas. Alguns justificam os seus pecados afirmando: eu sou mesmo assim. Outros afirmam: foi desta maneira que fui educado. Outros ainda: estou sob grande tensão e as circunstâncias desafiadoras me fizeram ceder. E as crianças usam outra justificativa: o diabo me obrigou a agir assim. E a lista poderia continuar interruptamente. Contudo, não existe justificativa para os nossos pecados, pois o pecado é resultado das nossas escolhas. Vamos ler o que a serva do Senhor fala sobre este assunto. Signs of the Times, 9 de março de 1882, no parágrafo 3. Nenhum homem pode alegar as suas circunstâncias, a sua educação ou o seu temperamento como desculpa para viver em rebelião contra Deus. O pecador é assim por sua própria escolha deliberada. Manuscrito 19A de 1890. A mais forte tentação não é desculpa para o pecado. Não importa quão severa seja a pressão exercida sobre vós. O pecado é ato vosso. A sede de dificuldade é o coração não renovado. Signs of the Times, 18 de dezembro de 1893, parágrafo 10. Não está no poder de Satanás forçar alguém a pecar. O pecado é um ato individual do pecador. Antes que o pecado exista no coração, o consentimento da vontade deve ser dado e logo que é dado, o pecado triunfa e o inferno regozija-se. Mas não há desculpa para o pecado, seja ele grande ou pequeno. Alguns se esquivam da responsabilidade pessoal com maior falsidade, dizendo: Cristo já cumpriu a lei de Deus por mim, portanto não preciso me preocupar se persisto em pecar. Contudo, Deus diz-nos claramente no livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 153.
ouvireis a exclamação: creia somente. Satanás creu e tremeu. Precisamos ter uma fé que atue pelo amor e purifique o coração. Prevalece a ideia de que Cristo fez tudo por nós e que podemos continuar transgredindo os mandamentos, sem que sejamos considerados responsáveis por isso. Este é o maior engano que o inimigo já inventou. Portanto, tanto os pastores, líderes de igrejas e pessoas que induziram os outros a acreditar neste engano satânico, dizendo que podemos ignorar qualquer aspecto da lei divina, são responsáveis por todos os pecados cometidos pelos indivíduos que confiaram neles. Review and Herald, 13 de agosto de 1959, parágrafo 6. Aqueles que assim torcem as Escrituras para sustentar o erro, desonram grandemente a Deus e no dia do julgamento serão considerados responsáveis pela desobediência daqueles que, através de seus sofismas, foram levados a desconsiderar a lei divina. Escolhemos seguir o caminho de Satanás ou o caminho de Deus. Não há outra alternativa e nenhum dos poderes nos obrigará a obedecer-lhes. Assim, só nós somos responsáveis pela nossa escolha de pecar. Nós não nascemos pecadores, mas nascemos com tendência para o pecado devido a uma natureza caída que herdamos de Adão. Esta foi exatamente a mesma natureza que Jesus tomou sobre si ao nascer. Vamos confirmar o que nós estamos a dizer através da Bíblia e do Espírito de Profecia. Hebreus, capítulo 2, versículos 16 e 17. Porque, na verdade, ele, Cristo, não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos. Hebreus, capítulo 4, versículo 15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Review and Herald, 15 de dezembro de 1896, parágrafo 7. Ele era sempre puro e imaculado. Contudo, tomou sobre si a nossa natureza pecaminosa. Spirit of Prophecy, volume 2, página 39. Estava na ordem de Deus que Cristo tomasse sobre si a forma e a natureza do homem caído, para que pudesse ser aperfeiçoado por meio do sofrimento e suportasse ele próprio a força das ferozes tentações de Satanás, para que pudesse compreender como socorrer os que seriam tentados. O pecado é uma escolha nossa. Não podemos culpar ninguém, nem nos podemos desculpar pelo facto de termos escolhido pecar, porque não há desculpa para o pecado. Nem o próprio Satanás consegue encontrar uma desculpa para a origem do pecado. Para maior compreensão sobre o poder da escolha, temos um estudo no nosso canal do YouTube intitulado A Vontade, o seu poder de escolha. Deixamos aqui o link para aqueles que o queiram consultar. Mas em que outros aspectos somos considerados pessoalmente responsáveis? Não somos responsabilizados apenas pelo conhecimento da verdade que possuímos, mas também pelo conhecimento que negligenciamos e pelo conhecimento que poderíamos ter adquirido. Review and Herald, 25 de abril de 1893, parágrafo 10 e 12. Os que têm a oportunidade de ouvir a verdade e, contudo, não se esforçam por ouvi-la ou compreendê-la, pensando que, se não a ouvirem, não serão responsabilizados, serão julgados, culpados, diante de Deus, da mesma maneira como se a tivessem ouvido e rejeitado. Não haverá desculpa para aqueles que escolhem seguir no erro quando poderiam entender o que é verdade. Aqueles que deliberadamente se colocam onde não terão a oportunidade de ouvir a verdade serão contados entre aqueles que ouviram a verdade e persistentemente
resistiram às suas evidências. O conselho de Pedro aos pais, página 23. Porque no juízo, cada pessoa que já teve o privilégio de ouvir ou ler estas palavras será responsabilizada pela forma como as recebeu. A palavra de Deus nos fala de todas as responsabilidades individuais que temos como filhos e servos seus. Ponto 1. Somos responsáveis quanto a fazer a vontade do Mestre, quanto a mostrar ao mundo o que constitui o verdadeiro conceito do cristianismo. Fundamentos da Educação Cristã, página 298. Ponto 2. Especialmente os ministros serão considerados responsáveis por voluntária ignorância e desconsideração das leis da natureza. Temperança, página 169. Ponto 3. Somos responsáveis pelo encargo solene de que não devemos, em caso algum, contaminar o templo do Espírito Santo. Instrutor Jovem, 24 de agosto de 1893. Ponto 4. Seremos responsabilizados pelo cumprimento do nosso dever para com Deus e para com os nossos semelhantes. Instrutor Jovem, 21 de junho de 1894. Ponto 5. Somos responsáveis se mantivermos os nossos talentos inativos, perdemos toda a capacidade de os utilizar. Review and Herald, 21 de abril de 1896, parágrafo 6. Ponto 6. Somos individualmente responsáveis por fazer um J menos do que Deus nos deu capacidade para fazer. Review and Herald, 24 de abril de 1883, parágrafo 5. Ponto 7. Aqueles que traçaram planos que prejudicaram a causa da verdade serão responsabilizados por suas ações, com todo o mal que delas resultou. Manuscript Release, volume 14, página 137. Ponto 8. Somos considerados responsáveis pelos privilégios desprezados, as horas desperdiçadas, os deveres negligenciados. Review and Herald, 21 de abril de 1896, parágrafo 6. Ponto 9. Há responsabilidades para aqueles que tiveram grandes privilégios e oportunidades e que não conseguiram melhorar seus poderes físicos, mentais e morais, mas que viveram para agradar a si mesmos. Review and Herald, 16 de março de 1911, parágrafo 17. Ponto 10. Não só somos responsabilizados pelo que fizemos, mas também pelo que deixamos por fazer. Somos responsabilizados por nosso caráter não desenvolvido, nossas oportunidades não melhoradas. Review and Herald, 22 de setembro de 1891, parágrafo 1. Ponto 11. Seremos responsabilizados não apenas pelo abuso do dinheiro do seu senhor, mas também pela depressão e angústia que sua conduta fez pesar sobre seus fiéis servos. Atos dos Apóstolos, página 177. Ponto 12. Aqueles que se deixam enganar pelo inimigo são responsabilizados por Deus por falharem no cumprimento fiel do seu dever. Carta 125 de 1905. Parágrafo 22. Mas a responsabilidade pessoal pode ir além do limite de nós mesmos e envolver outras pessoas. Vejamos agora sobre as responsabilidades sociais.
A responsabilidade social é quando somos responsabilizados pelos erros em que envolvemos os outros, direta ou indiretamente. Vamos ler agora Signs of the Times, de 24 de novembro de 1887, o parágrafo 2. Uma importante questão foi dirigida a Cristo por este doutor da lei. Que hei de fazer para herdar a vida eterna? A resposta é direta e positiva. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus apresentou toda a lei de Deus e disse: faze isto e viverás. Os primeiros 4 mandamentos da lei nascem da nossa relação com Deus e exigem a lealdade amorosa de todo o nosso coração. Os 6 últimos decorrem da nossa relação com o nosso semelhante e exigem que consideremos os seus interesses como se fossem os nossos. O cumprimento desses mandamentos compreende todo o dever do homem e apresenta as condições da vida eterna. A seguir, vamos apresentar alguns exemplos destas responsabilidades sociais. Ponto 1. Somos responsabilizados se virmos que alguém no rebanho está acariciando o pecado, precisa, como fiel pastor, dar-lhe instrução da palavra de Deus que se aplique ao caso. Permite-se-lhes ele prosseguirem confiadamente, sem advertência, e seria responsabilizado por suas almas. Atos dos Apóstolos, página 204. Ponto 2. Poucos há que se compenetram de quão grande alcance é a influência de suas palavras e atos. Patriarcas e Profetas, página 408. Ponto 3. Somos considerados responsáveis por nossa intemperança. Que contas terão professos cristãos de dar a Deus por sua intemperança? Seu exemplo robustece as tentações de Satanás para perverter os sentidos dos jovens. Temperança, página 71 e 72. Ponto 4. Somos precisamente tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido nos outros, pelo exercício da autoridade paterna ou pastoral, como se esses atos tivessem sido nossos. Patriarcas e Profetas, página 425. Ponto 5. Os responsáveis que seguem o seu próprio caminho são responsabilizados pelos erros daqueles que são desviados pelo seu exemplo. Review and Herald, 14 de setembro de 1905, parágrafo 8. Ponto 6. Quando temos pouca coragem para reprovar o mal, somos responsáveis pelos males que possam resultar de sua negligência ao dever. Patriarcas e Profetas, página 425. Ponto 7. Se não dermos à trombeta o soneto certo, e o Senhor declara hoje a seus atalaias que, se forem infiéis e não advertirem o povo que está em perigo, este será levado em seus pecados. O seu sangue, diz ele, eu o demandarei da tua mão. Testemunhos para Ministros, página 406. Ponto 8. Se permitirmos que qualquer ministro que esteja a viver em qualquer pecado conhecido e se recusar a arrepender-se, suba ao púlpito sagrado. Não posso permitir que vós e as igrejas encubram o caminho errado de um homem e o coloquem no púlpito para pregar a palavra de Deus à igreja sem repreensão. Panfleto 28, página 17. Ponto 9. Se dermos o nosso apoio, meios e bênçãos a qualquer ministro que esteja a viver em qualquer pecado conhecido ou que esteja a pregar qualquer doutrina falsa.
Terríveis ais aguardam os que pregam a verdade, mas não são por ela santificados, e também os que consentem em receber e manter os não santificados para lhes ministrar por palavra e doutrina. Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 261. Ponto 10. Quem quer que, seja indivíduo ou sociedade, desculpe o crime do assassino, quando convencido de sua culpa, é participante de seu pecado e certamente sofrerá a ira de Deus. Comentário Bíblico, volume 2, página 999. Ponto 11. Aqueles que louvam os infiéis e lisonjeiam os não consagrados são participantes em seu pecado de negligência e infidelidade. Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 88. Ponto 12. Se escolhermos votar em indivíduos independentemente da sua filiação partidária, o Senhor quer que seu povo enterre as questões políticas. O povo de Deus não deve votar para colocar tais homens em cargos oficiais, pois, assim fazendo, são participantes nos pecados que eles cometem enquanto investidos desses cargos. Obreiros Evangélicos, página 391. Deus adverte o seu povo relativamente à responsabilidade social, afirmando o seguinte em 1 de Timóteo, capítulo 5 e versículo 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos, nem participes dos pecados alheios, conserva-te a ti mesmo puro. Mas as várias maneiras pelas quais podemos ser responsabilizados pelo pecado não se limitam apenas às áreas de responsabilidade pessoal e social. Também podemos ser responsabilizados pelos pecados dos outros, só porque estamos associados ou unidos a eles. Responsabilidades corporativas. Esta é uma das áreas de responsabilidade que muitas pessoas ignoram e a maior parte delas a ignoram inocentemente. No entanto, é uma das áreas mais importantes que temos de compreender se queremos chegar ao céu. A responsabilidade corporativa está no facto de o indivíduo ser considerado responsável pelos pecados de outros devido à sua união, filiação ou associação com grupos de outros indivíduos, tais como igrejas, instituições, organizações, etc. Ou basicamente um órgão corporativo. Ou seja, qualquer indivíduo associado ou ligado de alguma forma a um grupo, igreja, instituição ou organização é responsável corporativamente pelos pecados cometidos dentro desse corpo a nível corporativo. Mesmo que o indivíduo não tenha participado pessoalmente do pecado cometido, ele é considerado responsável, junto com o resto do grupo, por causa da sua associação ou união com esse órgão corporativo. Este princípio de verdade é claramente ensinado na Palavra de Deus, sendo visto em duas áreas principais. Os pecados dos membros tornam todo o órgão corporativo responsável e os pecados da liderança tornam todos os membros deste órgão corporativo responsável. Vamos examinar então cada área. Os pecados dos membros tornam responsável todo o órgão corporativo. A maioria de nós conhecemos o caso de Acã. Deus tinha dito ao povo de Israel que não devia ficar com nenhum dos despojos da vitória sobre Jericó, porque eles deveriam ser consagrados ao Senhor. Mas qual foi o procedimento de Acã referente à ordem de Deus? Ele desobedeceu às ordens de Deus, tomando para si uma parte dos despojos e escondendo-a debaixo da sua tenda, cometendo assim um pecado. Mas terá sido ele o único responsável por este pecado? Não, porque os exércitos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos e tiveram de virar as costas e fugir dos homens de Ai. Josué, capítulo 7 e os versículos 1, 11 e 12 diz-nos o seguinte: E transgrediram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá,
tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Israel pecou e transgrediram a minha aliança que lhes tinha ordenado e tomaram do anátema e furtaram e mentiram e debaixo da sua bagagem o puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Mais de 36 homens morreram por causa do pecado de Acã, apesar desses homens não terem desobedecido a Deus ao ficarem com os despojos de Jericó. Então por que é que eles morreram? Porque Acã, juntamente com eles, faziam parte do mesmo grupo ou corporação. Apesar de Acã ter cometido o pecado sozinho, por ser membro de Israel, Deus considerou responsável toda a corporação de Israel. Assim, pelo pecado de um homem, toda a corporação ou igreja foi responsabilizada e sofreu. Patriarcas e Profetas, página 363. O pecado de Acã trouxe revés a toda a nação. Pelo pecado de um homem, o desprazer de Deus repousará sobre sua igreja até que a transgressão seja descoberta e removida. Josué capítulo 7, versículo 12. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Portanto, o primeiro aspecto da responsabilidade corporativa é que os pecados dos membros, mesmo que sejam apenas um indivíduo, tornam todos os membros responsáveis. Mas e quanto aos pecados da liderança? Aqueles que dirigem e controlam o grupo, igreja, instituição ou organização. Pode um órgão corporativo inteiro ser responsabilizado pelas ações pecaminosas da liderança da sua igreja? Os pecados da liderança tornam todo o órgão corporativo responsável. Nós também conhecemos o relato da história de Abraão e da sua mulher Sara, especialmente o facto de Abraão ter dito a Faraó e ao rei Abimeleque que Sara era apenas a sua irmã. Mas será que foi apenas o Faraó e o rei Abimeleque que Deus responsabilizou por terem tomado Sara como esposa? Não. Vamos a Gênesis capítulo 12, versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas. Gênesis capítulo 20, versículo 9. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse-lhe: Que nos fizeste? E em que pequei contra ti, para trazeres sobre o meu reino tamanho pecado? Assim, por causa das ações erradas de um líder máximo, o rei ou o presidente, todo o reino foi considerado responsável. Mas não são apenas os pecados do líder máximo que tornam o órgão corporativo responsável, mas também os pecados de outros líderes. Deus tinha ordenado a Jeremias que fosse falar palavras fortes, claras e diretas ao povo de Israel. A liderança da igreja não gostou desta mensagem, especialmente sobre a parte da sua igreja deixar de estar sobre a graça e proteção de Deus, tornando-se subjugada e totalmente sob o controle de Babilónia. Nós sabemos bem esta história e o que é que aconteceu. A liderança da igreja prendeu Jeremias e levou-o diante do seu conselho. E o que eles disseram está relatado no livro de Jeremias, capítulo 26 e versículo 11. Então falaram os sacerdotes e os profetas aos príncipes e a todo o povo, dizendo: Este homem é réu de morte, porque profetizou contra esta cidade. Quando Jeremias disse estas palavras à liderança, disse também que podiam fazer o que quisessem com ele, mas que primeiro tinham que perceber o princípio importante. Então Jeremias diz a eles todo esse princípio, que se encontra no seu livro de Jeremias, no capítulo 26 e no versículo 15. Sabei, porém, com certeza que, se me matardes, trareis sangue inocente sobre vós, e sobre esta cidade, e sobre os seus habitantes. Portanto, não era apenas a liderança da igreja que seria responsabilizada pela morte de Jeremias, mas seu sangue também seria cobrado da cidade ou igreja e de todos os seus habitantes ou membros.
Assim, pelas ações pecaminosas da liderança, todo o conjunto corporativo, membros e tudo, seriam também responsabilizados. Este princípio esquecido é encontrado também no Novo Testamento. No Pentecostes, Pedro falou à casa de Israel, que estava reunida, vindo de todas as nações. E lemos o seguinte em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 36. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Mas quem foram de facto aqueles que mataram Jesus? A mais alta liderança da Igreja Judaica em união com o governo civil de Roma. Mas Pedro afirmou que todos os membros da Igreja Judaica eram culpados de crucificar o Senhor, mesmo aqueles que não conheciam a Jesus. Portanto, não era apenas a liderança da Igreja que era responsável pelos seus pecados cometidos no exercício do cargo, mas toda a casa de Israel também eram corporativamente responsáveis. E porquê? Porque eles estavam ligados à Igreja Judaica e eram membros dela. Assim, pelos pecados da liderança da Igreja, todo o corpo da Igreja é considerado culpado também. E este princípio é claramente declarado no livro de Parábolas de Jesus, na página 162. O pecado e a ruína de todo o povo foram devidos aos guias religiosos. Temos aqui também o Desejado de Todas as Nações, na página 522, que nos diz: escolhendo assim um governo pagão, apartara-se a nação judaica da teocracia. Rejeitara a Deus como rei. Não tinha daí em diante mais libertador. Não tinha rei senão o César. A isso os sacerdotes e doutores levaram o povo. Por isso, bem como pelos terríveis resultados que se seguiram, eram eles responsáveis. O pecado de uma nação e sua ruína eram devidos aos guias religiosos. Portanto, o pecado e a ruína de toda uma nação foram devidos às ações da liderança da sua igreja. Mas que consequências há em sermos considerados corporativamente responsáveis pelos pecados da liderança de uma igreja ímpia, simplesmente por sermos membros, associados ou ligados a essa igreja? Oséias, capítulo 5, versículos 1, 6 e 7. Ouvi isto, ó sacerdotes, ó ministros, e escutai, ó casa de Israel, ó corpo da igreja, e dai ouvidos, ó casa do rei, ou a mais alta liderança, porque contra vós se dirige este juízo. Então irão com os seus rebanhos e com o seu gado para buscarem ao Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Aleivosamente se houveram contra o Senhor, porque geraram filhos estranhos. O que é que Deus fará em relação aos pecados da igreja? Ele se afastará de todo o corpo da igreja. Assim mesmo aqueles poucos membros que estão vencendo todos os seus pecados e que creem apenas na pura verdade, são considerados filhos estranhos para Deus por causa da sua ligação com a sua igreja perversa. Mas não é só assim que Deus trata com uma igreja ímpia. Vejamos o que nos diz Oséias capítulo 2, versículo 2. Contendei com vossa mãe, igreja. Roga, contendei, porque ela não é minha mulher, e eu não sou seu marido. E desvie ela as suas prostituições de sua vista e os seus adultérios de entre os seus seios. Qual foi o pecado da igreja escolhida de Deus no texto acima? Devassidão ou prostituição. E como é que uma igreja escolhida de Deus se pode prostituir? Mas o que é que a igreja deve ser em relação a Cristo? Uma noiva ou esposa fiel. Mas se essa esposa escolhe não viver mais para Cristo e somente para Ele, e se afasta do seu marido, unindo-se a outro amante ou a muitos amantes, ela comete adultério ou prostituição. Então ela não é mais a noiva fiel de Cristo, mas se tornou uma igreja prostituta.
Vejam e entendam que a Igreja literalmente não se prostitui, mas é a liderança da Igreja que escolheu unir todo o corpo da Igreja num caso de amor adúltero com outras igrejas ou associações religiosas. Qual é a resposta de Deus a uma noiva outrora fiel e que se tornou uma igreja prostituta? Ele primeiro chama para se afastar da sua prostituição, mas como ela se recusou a se arrepender, Deus a deixou de lado. Ele se afastou, ou, em outras palavras, ele lhe deu uma carta de divórcio. Vamos a Jeremias capítulo 3, versículos 6 a 8. Disse mais o Senhor nos dias do rei Josias: visto o que fez a rebelde Israel, ela foi a todo o monte alto e debaixo de toda a árvore verde, e ali andou prostituindo-se. E ele disse: depois que fizer tudo isto, voltará para mim. Mas não voltou. E viu isto a sua aleivosa irmã Judá. E vi que, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério a rebelde Israel, a despedi e lhe dei a sua carta de divórcio, que a aleivosa Judá, sua irmã, não temeu, mas se foi e também ela mesma se prostituiu. Ele já não era o marido da sua igreja outrora escolhida, e a igreja já não é mais a sua noiva, e tudo isso por causa das ações pecaminosas da liderança da igreja. Mas e quanto aos membros dessa igreja prostituta? Serão eles também postos de parte juntamente com a sua igreja-mãe? Já não são considerados filhos de Deus? Deus diz-nos claramente o seguinte em Oséias capítulo 2, versículos 4 e 5. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições, porque sua mãe se prostituiu, aquela que os concebeu houvesse torpemente, porque diz: irei atrás de meus amantes. Mesmo que tenha sido a liderança da igreja que envolveu membresia nesse caso de amor ilícito, todos os membros, os filhos ou descendentes dessa mãe infiel, são considerados culpados de prostituição também. Assim, todos os membros da igreja não são mais filhos de Deus, mas são considerados por Deus como filhos da prostituição e filhos estranhos por causa da sua união com essa igreja prostituta. Levando em conta que os princípios de responsabilidade corporativa dados por Deus ainda estão em vigor hoje, porque Deus não muda, será que a igreja da qual somos membros e com a qual nos associamos cometeu prostituição? Nós sabemos que a Igreja Católica Romana tem sido uma igreja prostituta por muitos séculos. Mas vamos ler o que nos diz o livro Spirit of Prophecy, volume 4, página 232. O termo Babilónia, derivado de Babel e significando confusão, é aplicado nas Escrituras às várias formas de religião falsa ou apóstata. Mas a mensagem que anuncia a queda de Babilónia deve aplicar-se a algum corpo religioso que foi outrora puro e se tornou corrupto. Não pode ser a Igreja Romana a que aqui se refere, pois essa Igreja tem estado numa condição de caída por muitos séculos. Mas quão apropriada é a figura aplicada às igrejas protestantes, todas professando derivar suas doutrinas da Bíblia, mas divididas em quase inúmeras seitas. Então, além da mãe, temos também a descendência ou filhas de Roma, todas as igrejas protestantes, luterana, batista, metodista, pentecostal, presbiteriana, etc. Todas são prostitutas, tendo rejeitado as mensagens enviadas pelo céu do primeiro e segundo anjos. Livro Spirit of Prophecy, volume 4, página 232, continua a dizer-nos: quando as igrejas rejeitaram o conselho de Deus, ao rejeitarem a mensagem do Advento, o Senhor rejeitou-as. O primeiro anjo foi seguido por um segundo, proclamando: caiu Babilónia, aquela grande cidade, porque a todas as nações deu beber do vinho da ira da sua prostituição. Apocalipse 14:8.
Esta mensagem foi entendida pelos adventistas como um anúncio da queda moral das igrejas em consequência da sua rejeição da primeira mensagem. A proclamação Babilônia caiu foi dada no verão de 1844 e, como resultado, cerca de 50 mil pessoas retiraram-se dessas igrejas. Mas e a irmã das igrejas protestantes, ou seja, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, também ela se tornou uma prostituta? Continuemos a ler o mesmo livro Spirit of Prophecy, volume 4 e agora na página 233. Mas Babilônia, a meretriz, é a mãe das filhas que seguem o seu exemplo de corrupção. Assim são representadas as igrejas que se apegam às doutrinas e tradições de Roma e seguem suas práticas mundanas e cuja queda é anunciada na mensagem do segundo anjo. Testemunhos para a Igreja, volume 8, página 250. Quem pode sinceramente dizer: nosso ouro é provado no fogo, nossas vestes estão incontaminadas do mundo? Eu vi nosso instrutor apontando para as vestes da chamada justiça. Tirando-as, pôs a descoberta a corrupção que estava por debaixo. Disse-me ele então: não vê como eles pretenciosamente encobriam seu depravamento e corrupção do caráter, como se fez prostituta a cidade fiel? Isaías 1:21. A casa de meu pai é feita casa de comércio, um lugar onde fugiram a presença e a glória divinas. Então, quais são as consequências de tudo isso para cada membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia? A palavra de Deus já nos disse claramente em Oséias, capítulo 2, versículo 4. E não me compadeça de seus filhos, porque são filhos de prostituições. Portanto, se somos membros de qualquer uma das igrejas prostituídas, quer seja a Igreja Católica ou qualquer uma das igrejas protestantes, incluindo a Igreja Adventista do Sétimo Dia, somos corporativamente responsáveis pelos terríveis pecados cometidos por essa igreja. E enquanto permanecermos ligados a essa igreja prostituta, então Deus não terá misericórdia de nós. Deus olha para todos os membros de todas as igrejas prostituídas, independentemente das pessoas que fazem alarde acerca de todos os pecados e abominações da igreja, mas ainda permanecem ligados a ela, como se fossem um só, ou estivessem na cama com a prostituta. Assim, eles não são filhos de Deus, mas são filhos da prostituição. Atos, capítulo 10, versículo 34, última parte, diz-nos: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 15 e 16. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz, serão dois uma só carne. Paulo está a dizer ao povo de Deus que se eles estiverem unidos ou associados a uma prostituta, são considerados um só corpo e uma só carne. Já não são duas entidades, mas uma só. A palavra de Deus também nos diz em Amós, capítulo 13, versículo 3. Porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Assim, pela nossa escolha e consentimento em continuarmos como membros e unidos com uma igreja prostituta, somos considerados corporativamente responsáveis por toda a apostasia e prostituição que ela pratica, e já não somos mais filhos de Deus. Portanto, alguns ignoram que a sua igreja é uma prostituta, nem mesmo entendem esse princípio de responsabilidade corporativa. Muitos se tornaram membros de uma igreja prostituta ao nascer e, portanto, não escolheram fazer isso. Mas depois que eles se tornam conscientes da verdade e ainda assim escolhem continuar sendo membros, então eles não são mais ignorantes e são considerados culpados do pecado corporativo. Qual será o nosso castigo se optarmos por permanecer ligados a uma igreja prostituta? Seremos destruídos juntamente com ela.
Não foi apenas Acã que foi destruído, mas tudo o que estava ligado a ele, incluindo toda a sua família. Mesmo que a sua família não tenha participado do roubo dos bens, pereceram juntamente com ele, porque eram de uma só carne. Josué, capítulo 7, versículos 24 e 25. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha. E todo Israel o apedrejou, e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. Deus nos diz claramente em Provérbios, capítulo 13, versículo 20, o seguinte: o que anda com os sábios ficará sábio, mas o companheiro dos tolos, aqueles que se afastam de Deus e de sua sabedoria, será destruído. Deus também diz claramente em Ezequiel capítulo 13, versículos 13, 14 e 16, o que aconteceria com o muro ou estrutura que seu povo estava construindo, cujo alicerce não estava fundamentado em Cristo. Portanto, assim diz o Senhor Deus: fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de saraiva na minha indignação, para a consumir. E derrubarei a parede que cobristes com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá, assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Os profetas, líderes e ministros da Igreja de Israel, que profetizam acerca de Jerusalém, a Igreja, e veem para ela visão de paz, não havendo paz, diz o Senhor Deus. Assim, não foi apenas a estrutura que caiu pela ira de Deus, mas também todos aqueles que permaneceram dentro da estrutura. E qual era essa estrutura religiosa? Jerusalém, a Igreja prostituta. Muitas pessoas imaginam o contrário e duvidam que a Igreja de Jerusalém tenha se tornado uma prostituta. Mas Deus afirma claramente em Isaías capítulo 1 e versículo 21 o seguinte: como se fez prostituta a cidade fiel, Jerusalém, e isso vemos no versículo 1. Ela que estava cheia de retidão, a justiça habitava nela, mas agora homicidas. Vamos ao livro O Grande Conflito, página 382. Foi pelo afastamento do Senhor e aliança com os gentios que a Igreja judaica se tornou prostituta, e Roma, corrompente de modo semelhante ao procurar o apoio dos poderes do mundo, recebe condenação idêntica. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 417. Depois de falar do fim do mundo, Jesus retorna a Jerusalém, a cidade que então estava sentada em orgulho e arrogância, dizendo: estou sentada como rainha, pranto nunca hei de ver. Ver Apocalipse 18:7. Assim, Jerusalém tornou-se uma prostituta de Babilónia, tal como a Igreja Católica Romana. E quem é que Jerusalém representa espiritualmente hoje, meus irmãos? Qualquer igreja que já foi escolhida por Deus, mas que se afastou dele, tornando-se assim uma prostituta. E aqui é incluída a Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que é que Deus nos diz que vai acontecer a Jerusalém ou a todas as igrejas prostitutas? A sua estrutura vai cair e todos os que se encontram ligados a ela vão cair juntamente com ela, porque são considerados corporativamente responsáveis. Então, como é que podemos ser salvos de ser destruídos juntamente com os ímpios que estão nesta igreja prostituta? No nosso próximo estudo, que será a segunda e última parte, veremos como poderemos escapar desta destruição pelos pecados corporativos. Até lá, desejamos as mais ricas bênçãos de Deus para todos vós.